embriagados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 5. Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero avisar os líderes de grupo familiar que o grupo familiar está de recesso, mas a sua liderança não. Então é muito importante que você entre em contato com os seus liderados para que eles estejam presentes. Se tiver doente, traz na maca, porque aqui ele vai ser curado. Amém? Traz amarrado mesmo. Ou melhor dizendo, orem para amarrar o diabo, para impedir, que é o diabo que está impedindo que eles estejam aqui. Então o líder precisa ter isso, ele precisa orar para amarrar a Satanás, para que eles sejam livres, para que eles estejam aqui, para que eles sejam livres das enfermidades. Então isso é muito importante. Interessante, né? A gente sabe que o mês de janeiro, o mês de fevereiro, é um mês de férias, mas você não pode tirar férias de Deus. Entende isso? Isso é algo que parece uma cultura desse lugar. Parece uma cultura desse lugar. E eu ainda não me acostumei com isso, estou aqui já há quase 16 anos e não me acostumei com isso ainda. Porque todas as vezes que eu saio de férias, é isso que acontece. Interessante, a gente tem que escalar de novo. A pessoa parece que só está se o pastor estiver. E enquanto ela não sabe que o pastor está, aí ela não vem também. E se o líder não estiver junto dela, ela não vem mesmo. Então, assim, é muito importante falar para as pessoas: vem cá, você está de férias do trabalho? Não, então você não está de férias da igreja. Quando você estiver de férias do trabalho, você viaja, mas enquanto você não estiver de férias, você não pode sair desse lugar, você tem que estar aqui, cultuando com a gente. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Entrou de férias do trabalho? Pô, show, vai viajar, descansa. Agora, não está de férias do trabalho, não está de férias da igreja, gente. Eu espero que você me ajude a ligar para o seu irmão e falar assim: você não está de férias do trabalho, você não está de férias da igreja, você tem que estar comigo lá, cara. Você está fazendo falta. Você está fazendo falta. Entende? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja não pode funcionar só quando o pastor está. Ela tem que funcionar quando ele não está. Aí é que ela tem que funcionar. Quantos estão entendendo isso? Eu sou tão igreja quanto vocês. Tão igreja quanto vocês. Então isso é muito importante. Eu espero que no próximo domingo você não entre nesse lugar sozinho. Ah, não, estou com a minha esposa. Não vale. Não vale. Vai atrás de uma pessoa. Traz essa pessoa. Traz uma pessoa com você. Convida. Traz uma pessoa. Se compromete com ela. Para que Deus possa agir na vida dela. Assim como tem agido na sua. Amém, irmã? A gente não pode estar com público de domingo à noite e público de quarta-feira. Não pode. Esse público aqui é um público de quarta-feira. Eu não estou chateado, não, estou inconformado. Você entende? Eu estou inconformado, não estou chateado, não, estou inconformado. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com essas cadeiras vazias. Nós já temos pessoas para multiplicar essa igreja. Eu não me conformo com isso. Então, presta bem atenção, vou falar isso para você, coloca isso no teu coração. A responsabilidade de trazer pessoas não é minha, é sua. Quem gera ovelha é ovelha. Entende isso? Deu para entender? Diga sim, pastor, entendi. Quem gera ovelha é ovelha, pastor pastoreia. Mas ovelha gera ovelha. Porque a árvore que dá fruto, ele limpa para que dá mais fruto ainda, mas a que não dá, ele corta.
Vocês entendem isso? Então, amado do Senhor, cheiroso, cheirosa de Deus, vamos lá. O ano já começou. O ano já começou. Fala para o teu irmão, o ano já começou. Fala para ele, nós já estamos em fevereiro. Para com esse negócio de falar que o ano só começa depois do carnaval. Não, o ano já começou. Amém? O ano já começou. O ano já começou. E nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Primeira vez, pastor, eu nunca estive aqui, estou aqui pela primeira vez. Tem alguém? Como é seu nome, jovem? Wallace. Você mora onde, Wallace? Recanto do Sol. Wallace, quem te chamou, Wallace? Você veio sozinho, né? É isso que não pode acontecer. É legal que o Espírito Santo trouxe o Wallace. Wallace, pô, valeu, Deus te abençoe pra caramba. Show de bola. Obrigadão mesmo, Deus te abençoe. Agora é isso que não pode acontecer. O Wallace tem que entrar aqui com alguém. Quantos estão entendendo isso? O Wallace tem que entrar aqui com alguém. Ele não pode entrar sozinho. É legal, veio sozinho. Wallace, Deus te abençoe a pampa. Valeu. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Wallace. Isso aí. Mas é isso que nós temos falado. É isso que eu tenho conversado com a pastora Valesca. As pessoas vêm para cá sozinhas. Não. Elas têm que ser fruto do seu trabalho. Elas têm que ser fruto do teu compromisso, do teu envolvimento, do teu amor pela obra e pela casa de Deus. Entende isso? Porque senão, amados, nós caímos num texto que diz que somos egoístas. Se você está vindo aqui só por sua causa, você é egoísta. É isso que a palavra de Deus diz. Não, pastor, eu não estou por minha causa não, estou pela minha família, pelo meu trabalho, né? Tudo teu. Egoísta. Porque o cristianismo, o evangelho, ele é altruísta, ele é sempre pensando no próximo. Se você não está vivendo o evangelho que pensa no próximo, você está se enganando. O evangelho sempre pensa no próximo, sempre é o bem do próximo, não é o seu bem próprio. Porque aqueles que fizeram o evangelho acontecer e chegaram até aqui, entregaram as suas próprias vidas. Vide o nosso exemplo maior que é Jesus, e Pedro que foi crucificado, e Tiago que foi decapitado, e Paulo que foi decapitado, todos eles entregaram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos aqui. Nós não estamos honrando isso, nem convidando uma pessoa para estar aqui, ouvindo o evangelho. Quantos entendem isso? Amados, eu não estou sendo duro não, eu só estou falando a verdade. Vocês estão entendendo? Estou sendo duro não, só estou falando a verdade, o que é o evangelho. Talvez as pessoas não entendam o que é, mas o evangelho é isso. Então eu peço a você que se doe um pouco mais. Porque se tem feito bem a você, também vai fazer bem ao seu próximo. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abriu aí a sua Bíblia em Efésios? Abra a sua Bíblia em Efésios. Capítulo 5. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, eu prometo ser rápido. Porque nós já estamos falando há algum tempo a respeito disso. Eu vou ler apenas um versículo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Nós estamos no tempo do derramar do Espírito Santo.
né? No ano do derramar do Espírito Santo, no tempo do sobrenatural. E a palavra de Deus diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Não se embriaguem com vinho, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Na versão revista e corrigida, diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Na tradução linguagem de hoje, diz assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Esse versículo 18, ele tem um grande contraste. Ele fala para nós não nos enchermos e ao mesmo tempo enchermos. Não nos enchermos do vinho, mas encher-nos do Espírito. E é muito interessante, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito desse texto, e Paulo falava à igreja de Éfeso por causa de um rito pagão. E eu vou explicar que rito é esse. Algumas pessoas achavam que naquela época o vinho representava o sangue de um deus. Então eles bebiam muito vinho, porque eles achavam que estavam se enchendo da vida de Deus. Tem alguém que está pensando assim: poxa, por que o senhor não falou isso antes? Oxe, essa era uma prática pagã, porque o vinho representava o sangue, e até mesmo Jesus usa essa comparação na ceia. Quando ele está ali na ceia, ele pega o vinho e fala: este é o cálice do meu sangue. Rapaz, quando Jesus fala: este é o cálice do meu sangue, aquele povo distorce isso. Então nós vamos beber o sangue de Jesus até ficar doidão. Isso se tornou uma prática. Quando Paulo chega na igreja de Éfeso, ele vê uma igreja de pessoas embriagadas. Mas elas estavam embriagadas de algo material que estava causando devassidão, depravação, porque elas estavam se embriagando com as coisas do mundo. Eu falei isso aqui no domingo passado. Elas estavam se embriagando com as coisas do mundo. E neste caso o vinho está representando aqui tudo o que é mundano. O vinho está representando tudo o que é mundano. Então essas pessoas se enchiam de mundanismo, mas mesmo assim elas queriam ter um relacionamento com Deus.
elas se enchiam de mundanismo, mas mesmo assim elas queriam ter uma experiência com Deus. Será que hoje, muitos de nós também não agimos dessa maneira? Nós nos enchemos de mundo a semana toda, mas esperamos no domingo à noite ou no domingo pela manhã ter uma experiência sobrenatural com Deus. Será que também nós não agimos assim? Passamos dias sem vir à igreja, passamos dias sem ler a palavra, passamos dias sem estar envolvido com o verdadeiro vinho sobrenatural. E queremos ter uma experiência sobrenatural na nossa vida. Fala para o seu irmão assim: se você não se encher do Espírito Santo, você não vai viver algo sobrenatural. E é interessante que é uma ordem, não é uma opção. Ele diz: não vos embriagueis. E esta ordem não tem sombra de dúvida. Não vos embriagueis com vinho. Nós, como cristãos, nós não podemos nos embriagar com qualquer vinho que saia de qualquer vinha terrestre. Mas nós precisamos nos encher do verdadeiro vinho do reino, que sai de uma videira espiritual. Jesus disse, ensinando aos seus discípulos, em João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira, e meu Pai é quem trabalha em mim, Ele é o agricultor. De que vinícola você está tomando vinho? Do material? Do mundano? Ou você está ligado à videira verdadeira que é Jesus? Ou você está se embriagando do verdadeiro vinho do reino, que é o Espírito Santo? Agora, interessante, eu passei um tempo meditando só nesse versículo, e eu comecei a perceber algumas características de pessoas embriagadas com o vinho terrestre e pessoas embriagadas com o vinho espiritual, que é o Espírito Santo. Qual a diferença de pessoas que se embriagam com este mundo e de pessoas que se embriagam de Deus? Qual a diferença? Porque termos uma vida cheia do Espírito Santo, para um cristão, para aquele que quer se envolver com Jesus, não é uma opção, é um mandamento. Enchei-vos. Encham-se. É um mandamento, não é uma opção. Diga para o seu irmão: se você quer ter uma vida cristã de sucesso, você precisa se encher do Espírito Santo. Não é uma opção. Não é uma opção. Pessoas que querem se relacionar com Deus, mas não se enchem do Espírito Santo, elas tendem a enfraquecer na fé. Elas tendem a perder a alegria, elas tendem a perder o prazer, elas tendem a perder a motivação.
então as coisas de Deus passam a ser para ela uma opção. Então já não faz tanta diferença ela ir num culto ou não. Já não faz tanta diferença ela passar mais de um mês sem vir à igreja. Não faz diferença alguma. Porque para ela é uma opção. Não é uma necessidade. Não é vital para ela. Estar ligado à videira, para mim, é vital. Eu não posso mais viver sem estar no Senhor. Porque nada nesse mundo me alegra. Se você talvez tenha uma vida fora da videira, talvez você não esteja bebendo do verdadeiro vinho do reino. E é aí que muitos de nós perdemos a comunhão com o Senhor. Nesse versículo existem duas ordens: não se embriaguem e encham-se. Duas ordens, num só versículo. Não se embriaguem com as coisas do mundo, não se embriaguem com o vinho deste mundo, mas se encham-se do Espírito Santo. Duas ordens que requer a nossa obediência, porque isso não é uma opção, é questão de vida, é questão de sobrevivência no reino. Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência no reino. Então a vida cheia do Espírito Santo é uma ordem para todo cristão, para todo aquele que quer se achegar a Deus. Sabe por quê? Deus é Espírito. E você não vai conseguir compreender Deus com a sua razão. Sabe por quê? Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensarmos. Você não vai conseguir compreender quem é Deus com a sua razão. Você só vai conseguir compreender Deus se for pelo Espírito Santo. Porque é o próprio Deus em você. É o próprio Deus se movimentando em você, se revelando a você. Muitas pessoas são frustradas espiritualmente, porque elas tentam discernir a Deus com as suas mentes. Elas querem compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com as suas mentes. Mas Romanos diz que nós temos que transformar a nossa mente para experimentar, não é compreender, é experimentar. Com uma mente renovada, nós experimentamos, mas com uma mente cheia do Espírito Santo, nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade. Essa é a diferença. Tem pessoas que vivem só no primeiro passo, transformam as suas mentes, conseguem pensar de uma maneira diferente, elas entendem que elas precisam de Deus, então elas experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas nunca vivem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque para viver é necessário ser cheio do Espírito Santo. Está dando para você entender?
Estou indo rápido demais, você está entendendo? Amém? Está entendendo isso? Então você não vai conseguir compreender Deus com a sua mente racional. Você vai conseguir esbarrar em Deus se você se propor a transformar o seu modo de pensar. Agora você quer viver o que Deus tem para você, seja cheio do Espírito Santo. Quer viver sinais, prodígios, maravilhas, tenha Deus em você, através do Espírito Santo. Está entendendo isso? Amém? Então a vida cheia do Espírito Santo é uma ordem para todo cristão. Quero fazer uma pergunta para você. Por que será que Deus resolveu, na sua infinita sabedoria, por que Deus resolveu, na sua soberania, fazer com que o Espírito Santo habitasse em você? Seria porque não tinha lugar para o Espírito Santo no céu? Não, Espírito Santo, aqui já tem muita gente, eu estou sentado nesse trono aqui, Jesus está aqui do meu lado, aqui tem muita gente aqui, vai para a terra, vai morar lá embaixo. Seria porque não tinha lugar no céu para ele? Para pensar, por que é que na sua infinita soberania e sabedoria Deus falou: eu preciso estar lá, não apenas visitando eles, mas eu preciso estar neles. Por quê? Exatamente para que você pudesse compreender o que Ele tem para você, o que Ele escreveu a teu respeito, o que Ele planejou com a sua vida aqui. Tantos e tantos anos de igreja, quando o Senhor chega para você com uma proposta, você funde o miolo? Mas para mim, é isso mesmo, eu tenho que largar isso mesmo. Mas há tantos anos eu já estou fazendo isso, eu tenho que largar isso mesmo. Tem sim. Porque senão não vai funcionar. Senão não vai funcionar. A ideia de Deus é que você seja, como o Guilherme bem falou aqui, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que você seja um rio, uma fonte de águas que se renovam, transbordando em você dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Ah, Senhor, eu já tentei várias vezes, mas eu acho que isso não é para mim. Quantos já pensaram que isso não é para mim? Sério, todo o coração. Esse negócio não é para mim não, ser cheio do Espírito Santo. Quantos já pensaram? Isso não é para mim não. É natural pensarmos assim. Mas abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2. Depois nós vamos voltar a Efésios. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 4. Diz para mim o que está escrito. Vamos lá, está aqui já? Lê aqui. 1, 2, 3.
Ei, não foi uma parte deles, não foi para um grupo seleto, foi sobre todos. Não houve acepção de pessoas. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Não é para um ou para outro. Emiliano, é para aquele que não se embriaga com o vinho deste mundo, mas se enche dele. Diz: Senhor, eu não quero mais as coisas desse mundo, eu não quero mais flertar com as coisas desse mundo, mas eu abro, aleluia, o odre do meu coração, derrama vinho novo sobre a minha vida. Derrama vinho novo sobre mim. Não existe acepção de pessoas. Não é porque um é mais bonitinho, outro é mais magrinho, outro é mais cheinho, não é. É sobre todos. O Espírito Santo está à disposição de todos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se vocês continuarem lendo esse texto, quando o Espírito Santo veio sobre eles, encheu o coração deles, e as línguas foram repartidas como de fogo. O pessoal que estava perto ali começaram a falar: esse pessoal está bêbado. Se você continuar lendo o texto no versículo 13, diz assim: mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Não se embriaguem com os vinhos deste mundo, mas se embriaguem do Espírito Santo de Deus. Se embriaguem com o Espírito Santo. A galera olhou para aquele pessoal cheio do Espírito Santo. Esse pessoal está bêbado. Eles estavam mesmo cheios do verdadeiro vinho espiritual. Cheios do verdadeiro vinho espiritual. Bendito seja o Senhor que não faz acepção de pessoas e está disposto a derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Em Joel capítulo 2, no versículo 28, diz: o Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os vossos moços terão visões. Sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Não haverá acepção de pessoas. Fala para o teu irmão assim: você é importante para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer te encher. Fala para ele: o Espírito Santo quer encher a sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que ser uma habitação dele. Os cristãos de Éfeso,
eles foram selados por essa promessa. Volta lá em Efésios capítulo 1, volta lá. Versículo 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aqueles que receberam o evangelho foram selados pelo Espírito Santo da promessa, muito mais do que uma habitação, mas receberam uma marca eterna. Amado, a pessoa que se converte, que entra na igreja, que se batiza nas águas e não busca o Espírito Santo, está perdendo o sobrenatural de Deus na sua vida. Está perdendo o sobrenatural. Aqueles homens foram selados por essa promessa. No capítulo 4, no versículo 30, ele reafirma isso. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo, vocês foram selados a um selo de fogo no seu coração. Mas todas as vezes que você se embriaga com as coisas deste mundo, todas as vezes que dentro da igreja você deixa Satanás te embriagar com as coisas deste mundo, todas as vezes que mesmo dentro da igreja você permite que Satanás roube a sua atenção das coisas que estão sendo ministradas aqui, por causa das coisas deste mundo, você está permitindo se embriagar com outro vinho. Um dia você vai precisar do vinho espiritual, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas que este vinho proporciona. Mas você vai estar embriagado com as coisas deste mundo. Nós podemos ser habitados pelo Espírito, mas a ideia de Deus é que nós venhamos a transbordar. Nós podemos possuir o Espírito Santo, mas a ideia é que Ele nos possua. Você entende isso? A ideia de você ser cheio do Espírito Santo não é você terceirizar o serviço. É vocês trabalharem juntos. A ideia de você ser cheio do Espírito Santo não é quantificar o quanto você tem dele. Você tem que quantificar o quanto ele tem de você. Há uma grande diferença nisso. O quanto que o Espírito Santo tem de você. O quanto que o Espírito Santo tem de você. Não é o quanto você possui do Espírito Santo, mas o quanto ele possui de você. Será que ele te possui? Será que você entrou neste rio
a ponto de ele te possuir por inteiro? Ou você está como a visão que Ezequiel teve? O Senhor pegou ele e fez ele entrar no rio do Espírito Santo. Mediu 1000 côvados, águas que davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000, águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, água que dava pelos lombos. Mediu mais 1000. E já era um rio que ele não tinha mais controle de si. Enquanto você estiver andando com o Espírito Santo, com os pés no chão, nada vai acontecer. Mas quando você se entregar a Ele por completo, te prepara, porque esse rio vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar. Esse rio vai te levar a lugares que você nunca pensou. Porque esse rio faz com que nós vivamos aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não ouvimos e que nem jamais subiu no nosso coração. Mas você precisa se entregar a Ele por inteiro. Nós acabamos de cantar aqui. Eu me entrego por inteiro. Deus proveu fogo e eu sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu fico com água pelos joelhos. Não, eu preciso me entregar por inteiro. Eu preciso me entregar por inteiro. Eu preciso me entregar por inteiro. Eu não posso ter restrições para que eu seja um instrumento de Deus. Um instrumento do Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão, você é todo dele? Pergunta para ele, você é todo dele? Ou existem muitas coisas ainda em você que é sua? Você é todo dele? Ou existem coisas ainda em você que o Espírito Santo falou, para com isso, abra mão disso. Porque Ele quer se manifestar em você por inteiro. Não só com água até os tornozelos, não só com água até os joelhos, não só com água até os lombos, mas Ele quer levar você, aleluia, nessa corrente, nesse mar. Se entregue a Ele, se entregue ao Senhor, se entregue ao Espírito Santo de Deus. Por que tanta resistência? Se você está aqui querendo viver coisas sobrenaturais, por que tanta resistência? Se você quer ver o sobrenatural de Deus na tua casa, por que tanta resistência? Se você quer ver o sobrenatural de Deus através das tuas mãos, por que tanta resistência? Se você quer ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua família, por que tanta resistência? Entregue-se a Ele, abaixe sua guarda, desarme-se, deixe as cadeias serem quebradas e deixe o Espírito Santo te tomar por inteiro. Seja cheio do Espírito Santo, até transbordar. Seja cheio, cheia, até transbordar. Até transbordar. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade.
Ser cheio do Espírito Santo no reino não é uma opção, é uma necessidade. Porque tudo o que vem de Deus é espiritual. Toda palavra, toda revelação que vem do trono da glória de Deus é espiritual. E quando a palavra que vem do coração de Deus para a sua vida, para a minha vida, chega até nós, se nós não tivermos o Deus espiritual na nossa vida, nós não conseguimos discernir. Aí nós ficamos assim. Só um exemplo, tá? Ai, será que esse gatinho é para mim? Ai, será que essa gatinha é para me casar com ela? É ou não é? É ou não é? Aí Deus vai e coloca uma oportunidade para você assim, de emprego tremendo. Aí você fica, é ou não é? É ou não é? Se você tiver o Espírito Santo dentro de você, ele vai falar, não é. Ou ele vai falar, é. Entende isso? Você não vai ter sombra de dúvida. Você não terá sombra de dúvida. Porque a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A bênção que o Senhor nos traz não nos confunde. Pelo contrário, nos edifica. Nos edifica. E se nós tivermos uma mente cheia do Espírito Santo, a nossa mente será uma mente espiritual e nós vamos discernir o que vem de Deus para a nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo para mim e para você deve ser algo normal. Em outras palavras, o sobrenatural para nós tem que ser normal. Entende? Aquilo que é sobrenatural para nós é o normal. Quando o médico falar assim, não dá, você dá sim. Porque a última palavra não vem do médico, vem do Senhor. Quando alguém chegar para você e falar assim, o casamento vai acabar, você vai, não vai não, porque aquele que Deus uniu, um homem não vai separar. Quem é espiritual, discerne todas as coisas espiritualmente. Continue sendo cheio. Porque o plano de Deus para cada um de nós é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Para cada um de nós é que nós sejamos cheios. Até transbordar. Para que nós vivamos a vida que Ele separou para nós. Para que nós possamos glorificar a Deus com as nossas vidas. Estar cheio do Espírito Santo não é obtermos mais dele, é ele obter mais de nós. Senhor, me enche-me até transbordar. Nós acabamos de cantar aqui e o Senhor está falando assim, eu quero fazer isso mesmo. Mas você vai me dar lugar só aqui de boca para fora, ou você vai me dar lugar em qualquer lugar? Porque eu não quero te encher só aqui dentro desse quadrado. Eu quero te encher em todos os lugares que você estiver.
No teu trabalho eu quero te encher, na tua faculdade eu quero te encher, no teu colégio eu quero te encher, no relacionamento com teu esposo eu quero te encher, no relacionamento com os teus filhos eu quero te encher. Aonde você colocar a sua mão, vai ser derramada a minha glória através de você. Em todo lugar eu quero te encher do meu espírito. Não é só aqui. Aqui é emocionante, né? Enche-me até me arrupiei todinha agora. Enche-me. Interessante, né? Dentro do quadrado todo mundo quer ser cheio. Agora lá, na hora de fazer o negócio, lá na hora de pagar as contas, lá na hora de honrar a palavra, o Espírito Santo está um tempo aí. Deixa eu fazer esse negócio aqui. Não entristeçam o Espírito Santo. Em Tessalonicenses diz para nós não apagarmos o Espírito de Deus. Enche-me até transbordar, Senhor, em todos os lugares. Em todos os lugares, aonde eu colocar a minha mão, que o Teu Espírito Santo esteja exalando de mim. Aonde eu estiver no meu caminhar, ao dirigir, e ao jogar bola, Senhor, ao jogar bola, que o Teu Espírito Santo flua através de mim. E tá lá no campo, começa a cantar, enche-me até transbordar. Aí veio o irmão passar, dar uma tesoura no meio da perna dele. Você deu uma tesoura no teu irmão que também está cheio do Espírito Santo. Em todos os lugares você tem que ser cheio do Espírito Santo. Aonde você entrar com o Espírito Santo de Deus, o ambiente vai ser transformado. Se você chega no seio da tua família e todo mundo continua falando palavrão, bebendo cerveja, falando besteira, não tem nada de Deus em você. Agora, se você chegar no meio da tua família e todo mundo parar de fazer o que estavam fazendo, porque você chegou, você vai entender que não foi você que chegou, a presença de Deus chegou junto com você. A presença de Deus chegou junto com você. Porque a vida cheia do Espírito Santo é marcada com certas características. Quem é cheio do Espírito Santo tem certas características. E agora que eu vou entrar realmente na palavra, porque eu estava só na introdução. Porque existe uma grande diferença de quem se embriaga com o vinho deste mundo e quem se embriaga com o Espírito de Deus. Você achou que tinha esquecido? Não. Existe uma grande diferença de quem se embriaga com as coisas desse mundo e quem se embriaga com as coisas de Deus, com o Espírito Santo. E eu vou fazer uma comparação aqui, que foi o próprio Espírito Santo que trouxe ao meu coração, e eu achei isso muito interessante. Você já viu uma pessoa bêbada? Você já viu uma pessoa bêbada? Você já se viu bêbado?
Eu já tive essa triste experiência. Eu não fui crente a minha vida toda, né? Eu já tive essa triste experiência. O vinho desse mundo, o vinho do mundo, o vinho material, no início, ele traz que sensação? Pode responder sinceramente, você não vai para o inferno não se você responder sinceramente. Qual é a sensação que traz? Quem aqui nunca bebeu? Nunca botou uma gota de álcool na boca? Quem nunca botou uma gota de álcool na boca? Nunca, nunca, jamais, em nenhum momento da vida. Sério? Como é o nome de vocês que eu vou entregar lá para o Papa para canonizar vocês? Eu vou mandar lá para o Papa, vou mandar vocês lá para o Vaticano. Qual é a sensação inicial? Fala, de alegria, de prazer, não é verdade? Eu tinha um tio que era uma porta, sabe? Você encostava nele e fazia... aquela porta que range. Cara, era uma porta, português, pai do meu primo Kleber, Silvestre, Antônio Silvestre. Cara, hiper inteligente, mas era uma porta, grosso toda a vida. Era incrível o efeito que o álcool fazia na vida dele. Eu, particularmente, só me aproximava dele quando ele já tinha tomado mais 3. Porque era aí quando o sorvete aparecia, levava a gente para dar um rolé, né? Mas fora isso, o cara era uma porta. E aí, ele tomava lá os goró dele e ele mudava completamente. Ele mudava completamente. No início. Mas aí depois da terceira, que ele já ia para a quarta, para a quinta, o efeito começava a ser contrário. E aí, ao invés dele ser aquele cara maneiro, ele começava a dar trabalho. Porque a gente já ia ter que dar glicose nele, limpar o vômito, essas coisas todas. Que não é muito legal, né? Mas o cristão cheio do Espírito Santo também é um cristão alegre. O cristão que começa a se embriagar com um vinho que vem do céu é uma pessoa feliz. A pessoa que se embriaga com o vinho do Espírito Santo, a felicidade dela não termina quando as coisas deste mundo terminam. A felicidade que está na vida dela é para a eternidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alegre. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é exuberante. Lembra da historinha que eu contei aqui, que as pessoas bebiam para se encher de Deus, que eles achavam que estavam tomando o sangue do Deus, lembra disso? Os gregos tinham uma palavra para isso, era euforia. Então as pessoas que se embriagam com as coisas deste mundo, elas têm até uma euforia, elas têm até uma certa alegria, mas essa alegria acaba.
mas a alegria que vem do céu jamais acabará. Quantas e quantas vezes, talvez você tenha tomado essa decisão lá no passado. Quantas e quantas vezes, por causa de algum problema, tomou 1, 2, 3. E naquele momento ali você foi envolvido por uma euforia. E naquele espaço de tempo, os problemas foram embora. E aí você continuou bebendo. E até dormiu. Mas quando você acordou no outro dia, o problema estava lá. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que se embriagam com vinho que vem do céu, aleluia. Quanto mais você se enche dele, mais os teus problemas começam a ser resolvidos. Quanto mais você se enche dele, mais o Senhor está agindo em teu favor. Engraçado que os primeiros cristãos foram acusados de serem bêbados, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tem prazer de se reunir aonde o povo de Deus se reúne. Tem alegria nisso. Eu me lembro muito bem que quando eu me converti, eu ficava contando os dias, contando as horas, para chegar o dia de estar na igreja. Sabe aquele friozinho que corre aqui? Euforia, alegria de poder se encontrar novamente com o Pai na reunião dos santos. Mas se você não sente mais isso, talvez seja porque você está se embriagando demais com as coisas deste mundo. E você perdeu essa essência. Você consegue reconhecer um bêbado olhando para ele? Sim ou não? Sim ou não? Você consegue, quando você olha para um bêbado, você consegue reconhecer que ele está borrachudo? Que ele está borracho? Consegue reconhecer, sim ou não? É diferente com quem está cheio do Espírito Santo. Você consegue reconhecer quando alguém está cheio do Espírito Santo? Só de olhar para essa pessoa? A embriaguez do mundo tem as mesmas características da embriaguez com o Espírito Santo. Só que os resultados são completamente diferentes. Uma pessoa olhar para uma pessoa que está embriagada com as coisas desse mundo, ela consegue reconhecer. Mas uma pessoa também, quando olha para alguém que está cheio do Espírito Santo, ela também consegue reconhecer. Ela olha e fala: caramba, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Olha a alegria dela. Olha como ela é bonita. Olha como é agradável estar perto dela. Assim é um cristão cheio do Espírito Santo. Muitos de nossos rostos estão sombreados em vez de brilharem. Porque a pessoa que se enche do vinho do mundo, o rosto dele é cabisbaixo, não tem brilho, não tem cor. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma face que brilha, assim como a de Moisés quando estava no monte e se encontrava com Deus, o rosto dele brilhava por causa da glória de Deus sobre a vida dele. Você tem buscado isso para a sua vida?
ser cheio do Espírito Santo para que haja um brilho em você. Porque como eu falei aqui no domingo passado, quem é cheio do Espírito Santo se torna bonito. Quem é cheio do Espírito Santo, até o desenrolo funciona. Vide eu. Casei com uma gata, pô. Por quê? Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo me deu força. E falou, fala que ama ela, fala que ama. Aí eu falei, ela acreditou no Espírito Santo, aí a gente casado aí. Cara feio desse. Agora, se você é cheio do vinho do mundo, você só vai pegar aquilo que o vinho do mundo te proporcionar. Você só vai pegar aquilo que o vinho do mundo te proporcionar. O Tiago parece que já teve uma experiência dessa, né, Tiago? Não estou falando com você agora não, Grazi, antes. Eu conheci um amigo, que ele bebeu pra caramba. Foi para uma festa e bebeu pra caramba. E ele saiu com uma menina da festa. Quando ele acordou, que olhou para o lado, falou assim, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? No mundo, o cara se encheu do vinho do mundo. Saiu da festa com a pessoa. O vinho do mundo embaçou a vista dele. Mas quando ele acordou de manhã sem os efeitos do vinho do mundo, ele viu o que ele tinha feito de errado. E quem que estava do lado dele? Ele falou assim, acho que eu vou mudar meu nome para São Jorge. Eu estou com esse dragão aqui do meu lado, meu Deus do céu. Onde é que eu parei o cavalo? Cadê minha lança? Ele saiu contando essa no meio lá da galera. Rapaz, eu perguntei, cadê meu cavalo? Onde está minha lança? Cadê minha... Vinho do mundo. Vinho do mundo. Vinho do mundo. Uma pessoa bêbada é reconhecida pela sua face, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo também é. Eu vou parar por aqui hoje. A gente vai falar isso no próximo domingo. Nós temos aí mais 5 características. Mas eu quero falar uma coisa para você. Do que você tem se embriagado? Da videira verdadeira ou do vinho deste mundo? Do que você tem se enchido? Da videira verdadeira, do vinho celestial ou do vinho deste mundo? Porque quanto mais você se encher do vinho deste mundo, menos do Espírito Santo você terá. E menos ainda, Ele terá você. Porque eu volto a falar, não é o quanto você tem dele, é o quanto Ele tem de você. É o quanto Ele tem de você. Vamos ficar de pé?
Eu quero orar junto com você. Efésios capítulo 5, versículo 18, eu quero ler mais uma vez para você isso. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se. Não é, Senhor, me enche. Não. É, Senhor, eu permito, eu deixo que o Senhor me encha. E para isso, eu renuncio o vinho do mundo. Eu renuncio a este mundo para que eu possa ser cheio de Ti. O que você precisa renunciar? Que ainda não renunciou. É o cigarro? É a bebida? É a pornografia? É um relacionamento que você não deveria estar? É um trabalho corrupto? O que você deveria renunciar que ainda não renunciou? É os teus conceitos? Os teus preconceitos? Os teus achismos, a tua verdade? O que você tem que renunciar para que o Espírito Santo se aposse de você? Para que Ele tenha você por inteiro? O que você tem que renunciar para que você possa ir mais para o fundo, mais para dentro deste rio? O que você tem que renunciar? Essa decisão não é do teu cônjuge, essa decisão não é do teu chefe de trabalho, essa decisão não é nem de Deus, essa decisão é sua, é pessoal, é ímpar. É uma decisão ímpar. Porque a vida é sua, o futuro é seu. Essa noite o Senhor está nos chamando para uma grande renúncia, para que nós voltemos a ser aquilo que Ele sonhou conosco, aquilo que Ele planejou para nós. Porque talvez os planos de Deus na tua vida estejam sendo prorrogados, porque você ainda não abriu mão disso, você ainda não renunciou. Você tem dado desculpas para Deus e tem se auto-sabotado. E é exatamente isso que está te faltando para você romper em Deus, para que você não esbarre somente na boa, perfeita e agradável vontade dEle, mas para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para você. Para de esbarrar nisso. Para de esbarrar nisso. Porque Deus tem algo de extraordinário, sobrenatural para a sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão nessa noite, de uma vez por todas. Você precisa tomar essa decisão. Se você quer ser cheio do Espírito Santo do céu,
Saia do seu lugar e dê lugar a Ele. Vem aqui, vamos orar juntos. Enquanto nós vamos cantar essa canção, saia do seu lugar, se desafie. Se desafie a ser cheio do Espírito Santo, a ser cheia do Espírito Santo. Se desafie. Se desafie.